Paz e bem, sou Frei Roberildo, franciscano capuchinho, sou cearense, aí como Padre Haroldo, e atualmente moro aqui em Roma a estudos, e o Padre Haroldo me pediu para falar um pouco sobre Santa Clara, a sua espiritualidade, né? Seja como essa expressão também da sua amizade com Francisco, com Cristo e com a Igreja, que se tornará uma relação de amizade com todos nós, conquista nossos corações, porque ilumina, né, nos ilumina também nos nossos caminhos para seguir os caminhos do Evangelho. Mas para falar de um santo, nós precisamos de alguns dados, né, dados biográficos. Sabemos que Clara nasceu em 1194, né, em 16 de julho de 1194. E morreu em 11 de agosto de 1253. No processo de canonização há uma certa dúvida também se a canonização vai colocar em 11 de agosto ou 12 de agosto, mas isso vocês também podem ver depois. Mas assim, para dizer que para conhecer verdadeiramente a vida, repito, precisamos de dados biográficos, né, da vida do santo. E como é que na Idade Média, no período de Clara, se escrevia a vida de um santo, né? Então, Clara obterá um processo, digamos, de canonização que se tornará um referencial para as canonizações na Igreja, né? Porque depois da sua morte, em agosto de 1253, ela, por exemplo, já no mesmo ano, 1253, mas já no mês de entre 23 e 24 de outubro a uma parte de novembro, uma comissão feita pela Cúria Romana vai fazer um processo de canonização. Esse processo se dará em alguns atos. Esses atos vão acontecer por meio de investigações sobre a vida da santa. Então eles vão escutar frades que conviveram, que trabalhavam lá ali no mosteiro de Santa Clara, né, o mosteiro de São Damião, e vão escutar também monjas que conviveram com Clara, que foram amigas de Clara já desde a infância, nasceram juntos, né, também, e que depois se tornaram monjas, e vão escutar também alguns leigos que vão fazer esses depoimentos. Eles vão fazer um período de escuta no mosteiro de Santa Clara e depois vão também escutar em Assis, e aí vão escrever tudo isso, e a partir daquilo que eles escrevem, o Papa vai ler e vai fazer uma bula para a canonização de Clara. Então ele escreve a canonização, uma bula para falar da santidade daquela monja que será canonizada. Então aqui nós temos já duas fontes para conhecer Santa Clara. O processo de canonização, que vem primeiro, e depois a bula de canonização, que apresenta Clara, né? E esses dois documentos, digamos, o Papa manda entregar a Frei Tomás de Celano. Frei Tomás de Celano já havia recebido esse material também de Francisco de Assis em torno de 1228, quando ele recebeu também um processo de canonização de Francisco e a bula de canonização do Papa de Francisco, e aí a partir daquele material ele escreveu a vida de São Francisco. Naquela vida de São Francisco, por exemplo, escrita entre 1228 e 1229, 25 anos antes de Clara morrer, Tomás de Celano já havia colocado Santa Clara ali como um exemplo de santidade. É como se Tomás já escrevesse quase Clara canonizadas 25 anos antes de morrer. Tudo isso para nós percebermos quanto, né, a grandeza realmente aqui da santidade dessa mulher, da nossa devoção. E aí então, Tomás de Celano, né, naquele ano, 1253, depois do processo de canonização, depois da canonização de Clara, recebendo do Papa esses dois documentos, o processo de canonização e a bula, ele então vai escrever a vida de Santa Clara. Então nós vamos ter uma biografia de Santa Clara, ou uma legenda, que vai apresentar também, digamos, os dados biográficos, porém eles querem
apresentar muito mais também muito mais a biografia de uma santa do que a biografia de uma jovem que teve aquele percurso. No entanto, dentro dessa biografia da santa, que eles querem apresentar um modelo de santidade, eles vão apresentar também a jovem Clara, a humana, que teve os seus familiares, que nasceu, que, no entanto, já desde o nascimento é apresentada ali realmente como um modelo de vida cristã. A igreja tem alguns problemas naquele período com a vida, sobretudo com a vida religiosa feminina. Existiam muitos grupos femininos que procuravam vivenciar a perfeição evangélica e a igreja tinha dificuldade para acolher, para sistematizar. A igreja sabia muito mais cuidar da vida masculina, dos padres, dos monges, porque a vida monástica também tem uma tradição bem assim longa, se bem que também as virgens lá no início da igreja têm também uma tradição de consagração. Mas naquele período de Clara, a igreja tinha algumas dificuldades. E aí, então, por isso, o processo de canonização de Clara se tornará um referencial para a vida religiosa na igreja e os processos de canonizações que virão depois. Canonicamente se torna esse referencial, espiritualmente se torna uma solução para a igreja sistematizar a vida religiosa feminina. E aqui a gente percebe, por exemplo, nos testemunhos no processo de canonização, e também depois a gente vai ter notícias que Francisco tinha já uma devoção pela santidade de Clara, uma amizade que se tornaria uma devoção, digamos, não somente de Clara com relação a Francisco, mas de Francisco em relação a Clara, esse reconhecimento da santidade. A tal ponto que uma vez um frade que estava doente, e sobretudo uma doença também que não conseguia dormir, a insônia, pode ser, Francisco envia esse frade a Clara, para Clara curá-lo, para Clara fazer uma oração, e aí diz que Clara faz a oração, bota as mãos na cabeça do frade, faz a sua oração e invoca a cura, e a partir daquele momento súbito, depois da oração, o frade já dorme, e depois de um período, de um tempo ali de sono, ele se acorda e pronto, não tem mais doença, fica realmente curado. Então a gente pode se perguntar, mas por que Francisco não cura? Manda para Clara. Aí a gente vê a santidade da mulher. Um outro episódio que também a gente pode ver Clara como essa luz que vem propriamente também do seu nome, de claridade, de luz, né? Por exemplo, na observação do evangelho, da pobreza evangélica. Então, a igreja tem um modelo de vida monástica que quer impor a Clara, mas Clara renuncia, inclusive, privilégios de possuir algum bem, né, alguma coisa, em nome da pobreza evangélica. Então, Clara, ao mesmo tempo que obedece, ela corrige, né, ela procura corrigir, desculpem aí se eu faço confusão do italiano com o português, ela procura corrigir também a observação da igreja em relação ao evangelho. Depois, nós temos, para encerrar também aqui, um outro episódio importante, né? É que, por exemplo, Francisco, já no tempo de Francisco, ele já havia estabelecido uma comissão de frades que poderiam ajudar as monjas. Então, as monjas clarissas, elas vivenciam uma vida contemplativa, elas não são missionárias para ir no meio do povo, para ter assim como trazer alimentos para dentro do mosteiro, por exemplo. Então, o frade Francisco manda 2 frades leigos, irmãos leigos, não sacerdotes, para também ajudar nessa arrecadação de bens materiais, sobretudo de mantimento de comida para as freiras, para as monjas. E aí, então, junto também 2 frades sacerdotes para fazer o cuidado espiritual. Então, ali no mosteiro de São Damião, onde vive Clara com as monjas, tem também o serviço de capelania espiritual, né? 2 frades sacerdotes e 2 leigos, que aí os sacerdotes cuidam da dimensão espiritual e os leigos da dimensão material. Trazem, né, alimentos para as monjas. Naquele contexto existiam alguns problemas com a vida feminina. E no capítulo de 1230, por exemplo, por conta desses problemas, o Papa escreve uma carta ao ministro-geral da Ordem dos Frades
para dispensar dos frades entrar no convento das freiras. E aí manda dizer a Clara que não é mais possível os frades, sacerdotes, fazer o serviço espiritual, entrar no mosteiro das freiras, das monjas, para fazer aquele serviço espiritual por conta daquele contexto de problemas que aconteciam. E aí então Clara, ao escutar isso, escreve também algumas linhas para o Santo Padre, dizendo: pois se o Senhor nos corta o serviço espiritual, nos proíbe do alimento mais importante, que é o espiritual, os sacramentos da igreja, proibindo o frade sacerdote celebrar conosco, então que o Senhor também corte os frades que nos trazem o alimento material. E Clara, juntamente com as monjas, faz ali digamos, um grande jejum, né, uma paralisação total, jejum realmente a partir dali, e não se alimentarão mais enquanto o Papa não resolver isso. Então ela manda esse escrito dizendo isso, né, que assim como ele proibiu a entrada dos frades, cortou o alimento espiritual, que é o mais importante, que ele corte também o alimento material. E aí o Papa, quando sabe disso, fica realmente apavorado e manda dizer que pode continuar do jeito que já vinha antes, para mostrar, né, a santidade de Clara. O que é mais importante para Clara? Então que Clara hoje também nos mostre o que é mais importante para a nossa vida. Que Deus abençoe hoje e sempre a todos nós. E Santa Clara continue nos apresentando com muita luz aquilo que é mais importante na espiritualidade evangélica, na espiritualidade da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.